Esses sigilos, em alguns pontos, eles vão tocar a borda da bola, da esfera. É como se fosse uma bola cheia de triângulos dentro. Esses locais que esses triângulos encostam na parede da bola são esses locais onde tem esses portais no planeta Terra, que são chamadas linhas de Ley. Ley L-E-Y, as Ley Lines. Esses são locais onde devido a questões eletromagnéticas e outras questões, o minério que a região é formada, aquilo ali abre é como se abrisse uma ponte de Einstein-Rosen, né? Uma comunicação. Isso é interessante pra caraca, né, cara? Se for estudar como é que os caras inventaram o rádio, né? Porque são conceitos simples, né? As maiores genialidades são as coisas simples, né? O cara chega e escreve igual a MC ao quadrado. Pô, revolucionou o planeta. É fácil, é energia com a massa velocidade da luz ao quadrado. Depois que alguém fez, né? Aí você fala, porra, caramba. Até eu. Exatamente. Isso aí até eu. Eu lembro 2 amigos conversando, né? Eu nem sei se essa informação tá certa, depois a galera me ajuda, mas tinha um amigo que ele era metido a saber tudo. Aí o cara falou, você sabe de onde veio o jiu-jitsu? Aí ele falou, do Japão, né? Ele falou, não, começou na Índia. Ele falou, não, mas isso eu já sabia. Você falou, pô, você acabou de falar que era... Você não falou que no Japão? Já conheci gente assim, cara. Não, eu já sabia. Isso, não, eu sabia. Porque eu tinha esquecido. Tá bom. Então valeu, né? Vou falar pro Einstein. Isso é mole, até eu faço. Total. Então, cara, essa parte é interessante porque se o cara tá vibrando no medo, no ódio, na raiva, na amargura... Esse cara se torna possível o espírito maligno sintonizar com ele. Agora, se o cara tá feliz, alegre, tá com Deus, ele não consegue. É muito difícil. O que o mal geralmente faz, então? Ele vai tentar provocar alguma coisa pra tirar esse cara da alegria e ele ficar triste ou com raiva. Aí facilita. Vamos supor, você tá bem pra caramba, tá feliz e tal. Aí o que ele faz? Ele pega um parente teu que tá de bobeira. Sim. Aí isso ali, poxa, chega a notícia, o parente tal tá doente. Aquilo mexe contigo. Você fica com medo, você fica desesperado. Aí você fica vulnerável a esse... Ou manda o bigoda pra trabalhar aqui. Pra baixar a energia tava boa, chega o bigoda, né, Ron? A Fabi tava abaixando a energia, eu subi aqui. Olha só. Aproveitar que Pô, coitada da Fabiana, não tá nem aí pra se defender, né? Só porque ela não tá aqui, cara. Ele não falaria isso pra ela aqui. Eu olhei pra trás aqui. Ele olhou, não tá, beleza. Cara, eu olho assim pro mundo espiritual, cara, ou pras coisas sobrenaturais, sempre com um olhar meio científico, assim, né? É meio que como se fossem equações, né? Meio 100%, até simples. Cara. Se você fizer isso e isso, o resultado é isso. Se você total. não é? Não, aí vai mais fundo do que isso. Existe uma ordem, que é a OTOA, que é a Ordo Templi Orientis Antiqua. Existe a OTO, né, que o Crowley assumiu o controle e tal. É a Ordo Templi Orientis, e tem a Ordo Templi Orientis Antiqua, né? Que eu não sei se está vivo ainda, mas era até então liderado por um cara chamado Michael Bertier. Esse cara montou um sistema tão complexo, que é um sistema espiritual que mistura voodoo haitiano com ocultismo alemão. O negócio é tão complexo que ele costuma dizer para os iniciados, pô, se você tiver mestrado em matemática, facilita para você entender a minha religião, porque é um negócio altamente complexo, né? Na verdade, cara, quando você percebe que ao entender geometria, lembra que a gente estava falando de geometria, né? Para você entender o universo, tem que entender geometria. Até para entender o espaço euclidiano que é reto, o riemanniano que é curvo e tal. Exige, para você entender o universo, tem que conhecer geometria. E a geometria também vai fazer você entender a dinâmica entre essas múltiplas dimensões, entendeu? E aí que vai entrar a geometria sagrada. E aí você transfere um conceito geométrico para um conceito arquitetônico. Aí entra toda a base da maçonaria, né? Que é como construir um prédio que vai ser um canal de comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Isso que eu ia falar, Daniel, é a outra coisa que eu ia entrar nesse ponto. Por que alguns lugares são mais propícios para esse contato com o sobrenatural ou de mais avistamentos, como cemitérios, templos? Porque você vê que durante a história da humanidade um templo é destruído, é construído outro. Às vezes, mesmo que a pessoa não saiba, a pessoa acaba usando aquele lugar como um lugar sagrado. Sim. É porque alguns pontos na Terra, eles são algum tipo de vórtice, alguma coisa? Sim, isso também é uma questão geométrica. Também, né? Também. Você pega a Terra, né?
não é uma esfera perfeita, mas é semelhante a uma esfera. E se você coloca se você pega uma bola e coloca objetos geométricos dentro dessa bola, de geometria sagrada... Como assim? Você tem a esfera? Você tem uma esfera e você tem vários... Vamos supor que são vários cubos, um por dentro do outro. Vários cubos interconectados. Tá. Na verdade, são sigilos, né? Certo. São desenhos, sigilos. Esses sigilos, em alguns pontos, eles vão tocar a borda da bola, da esfera. É como se fosse uma bola cheia de triângulos dentro. Esses locais que esses triângulos encostam na parede da bola são esses locais onde tem esses portais no planeta Terra, que são chamadas linhas de lei. Lei L-E-Y, as ley lines. Esses são locais onde devido a questões eletromagnéticas e outras questões, o minério que a região é formada, aquilo ali abre é como se abrisse uma ponte de Einstein-Rosen, né? Uma comunicação. Se vamos colocar, tem uma membrana que divide, ela fica mais fina. Isso. É como a gente tem, vamos fazer a metáfora do corpo humano, a gente tem nas veias, tem os capilares, né? Os capilares são aquelas veias mais fininhas onde tem troca de gás. Sei. Ele afina para poder fazer a comunicação, é exatamente isso. Ou, se a gente for ver na pele, no nosso corpo tem alguns lugares que a gente tem uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior, tem as mucosas, né, onde tem essa comunicação. É como se fosse no corpo humano, né? Exato. Você bota um remédio embaixo da língua, ele entra na corrente sanguínea, porque ali é mais fácil. Se você jogar o remédio na sola do pé, não vai entrar com a pele grossa pra caramba. Não, então é isso. Mas tu pode meter um furo no pé também, dar uma seringada no pé. Exato. Mas olha lá, ó. O que é isso? Não é exatamente isso, mas é como se fosse isso, né? Isso é as linhas de lei que você botou? As linhas de lei. Então, tem alguns pontos onde cruza, que aí, meu irmão, é só curupira, mula sem cabeça, OVNI. As coisas acontecem. Um exemplo é o Skinwalker Ranch, né? Skinwalker Ranch construído tem tudo ali mesmo. Traçaram, ele tá em cima de um ponto? Ele tá dentro dessa lógica de uma linha de lei, mas além disso eles têm minérios e calcários específicos que tendem a atrair também esses seres aí. Potencial espiritual. Agora, se você pega, acho que quase que a totalidade das igrejas, as igrejas mais antigas, todas elas foram construídas em pontos desse. Porque os caras que construíram sabiam calcular isso. Quem construía as igrejas e os palácios? Os maçons. Sensibilidade, então, era uma coisa mais de cálculo do que... Geométrica total, matemática ali. É claro que às vezes aparece um espírito ali e fala, constrói ali que ali é mais legal. No caso do Templo de Jerusalém, foi assim. Deus falou, eu quero que construa o templo ali. Não foi Salomão que fez um monte de conta e concluiu. Deus mandou que fosse ali. Era um local que era uma eira, né? Eira na Bíblia, existe suas também, obviamente. Mas a eira era o seguinte, você pega o joio e o trigo, são muito parecidos, né? Como é que você separa um do outro? Pô, se você tiver que abrir cada um para ver se é joio ou trigo, vai dar um trabalho terrível, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam o joio e o trigo que foram colhidos juntos, levavam para o topo das montanhas. Por que no topo das montanhas? Porque venta mais, não tem barreira física. E qual é a lógica do vento? É separar o joio que é leve do trigo que é mais pesado, porque o joio é oco. E o trigo, ele é denso. Que o vento levar... E o vento levou, né? Aí, o cara vinha com a pá e jogava pra cima. Aí o vento levava o quê? O joio que é leve, o trigo voltava. Cara, isso resume quase a história da Bíblia inteira, cara. Isso é legal pra caramba, porque Jesus falou, eis que estou com a minha pá na mão, prestes a limpar a minha eira. Você fala, caraca, como assim? Você vê que no cristianismo, os verdadeiros cristãos serão arrebatados, levados ao céu, e depois eles vão retornar com Cristo. É como se fosse o joio que sobe e desce. E o trigo, perdão, que sobe e desce. O joio vai ser levado pelo vento do grande e terrível dia do Senhor, né? Então tem uma simbologia muito interessante. Só que mais interessante que isso, só para explicar, eles jogavam o joio e o trigo no chão e eles vinham com os bois e o boi puxava uma tora de madeira e ia esmagando o joio e o trigo. Então primeiro vem o esmagamento, depois é tudo jogado pro alto e o vento faz a separação entre o que é e o que não é. Então assim, a Bíblia é toda resumida em agricultura e pecuária, irmão. Se você entende agricultura e pecuária e encaixa com a história, vai fazer também, pesca, faz todo sentido. É legal porque é simples, né? Os caras complicam assim, atrapalha. Então, Vilela, é porque a gente imagina um monte de padre construindo igreja, né? Não é padre que está construindo, pode até ser, mas são os maçons. Eles contratavam. Tinha uma corporação de ofício, né?
Quem Tipo um sindicato? Um sindicatozinho deles. E com os conhecimentos secretos, né? Eles fechavam o conhecimento para ter um controle, né? Até para valorizar a mão de obra, não vai ensinar aquilo para qualquer um. Então, esses caras construíam esses castelos e templos com todo esse conhecimento da geometria sagrada. A Catedral de Notre-Dame, né? Cara, isso aí é fenomenal, cara. Ó, eu fui para Paris quando era moleque, aí vi a Catedral de Notre-Dame sem ter estudado arquitetura. Quando eu estudei arquitetura e fui, quase que eu dei uma cambalhota, que você vê o nível de detalhe, né? Porque a grande questão da catedral, que é uma catedral gótica, né? É porque o cristianismo estava progredindo mais nessa época, eles precisavam fazer igrejas maiores. Só que o modelo arquitetônico das igrejas românicas tradicionais, era impossível você ter... Tinha um limite? Tinha um limite, você não podia ter uma igreja muito larga e um teto muito alto. Então, qual foi a solução que foi de um abade chamado Abade de Suger? Ele desenvolveu a ideia do arco ogival, que ele é uma ogiva. E aí, o pilar, esse arco, ele fica preso por uma pedra chamada pedra de toque, que deixa ele equilibrado. Dessa forma, a parede, ela podia ser oca. Você não precisava ter uma parede maciça. Por isso que dava para fazer esses vitrais gigantes na parede, essas rosáceas gigantes. Então foi uma solução arquitetônica maravilhosa para conseguir fazer igrejas maiores e conseguir fazer um rombo na parede e botar um vitral gigante. E a estrutura é muito interessante porque você tem a nave central e a nave lateral. A nave é o corredor, né? O corredor central e os corredores laterais. Em cima da igreja, eles colocaram janelinhas, que chama clerestoras, e essas janelinhas fazem a luz entrar em 45 graus e ilumina só o corredor central, a nave central. As naves laterais ficam escuras. Aí para fazer o quê? A separação da luz e das trevas, do caminho da luz e caminho das trevas. Cara, tudo pensado. Isso é... Sem falar... Tinha um conhecimento absurdo. É fora do comum, é inacreditável. Faz umas abóbadas enormes. Nas entradas ali, em cima da entrada tem uma linha, cada objeto daquele é um personagem da Bíblia. Tudo muito bem desenhado, né, cara? Impressionante. Ali tem a proporção áurea, né, do Fibonacci, né? Tudo é a base disso aí. Quem começa com esse negócio de matemática e mundo espiritual, na verdade isso... Eu ia falar do Pitágoras, mas o Pitágoras aprendeu no Egito, né? O Pitágoras aprende dos egípcios, que a gente imagina o Egito assim, aquelas pirâmides lá, tudo largada, né? O Egito era como se fosse os Estados Unidos e com a sua Harvard, Princeton e Yale, né? Então os gregos iam estudar lá, os que tinham melhor condição. Então Pitágoras chega lá, ele aprende a relação entre a geometria e o mundo espiritual. Tanto que o pitagorismo era uma sociedade secreta iniciática, né? O cara tinha que fazer um rito de iniciação e tal. E por que a geometria surge no Egito também? Porque ali no Rio Nilo, eles calculavam a fase da cheia e da seca, né? E aí eles dividiam a terra, porções da terra, para poder plantar, para organizar as plantações, né? Lembrando numa fase que o homem deixa de ser nômade, ele vira sedentário. Então ele está parado ali esperando a cheia do Nilo para fertilizar tudo e depois ele vai cair e vai vir a seca. Então, eles começavam a medir a terra para essa agricultura. Então, geo é terra, metria é medir. Geometria é que os caras estavam medindo ali a borda do Nilo para poder plantar, fazer a colheita. Só que disso tem a ideia de que a fase aí também do homem vitruviano, né? Aí já entra o Código da Vinci também, né? Que tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Do Opus Dei da época, né? O Priorado de Sião. O começo do Código da Vinci é um cara morto nessa posição. Nessa posição, né? E a história toda baseada nesses princípios que a gente tá falando, né? Apesar de que ali vai ter a questão dos merovingios, né? Que Jesus teria casado com Maria Madalena, aí teve filho, aí teve uma descendência. Aí o Tiago lá o Santiago de Compostela, aquele caminho, também revelaria todos esses segredos, por isso que é muito místico, E, na verdade, você leu aquele livro do Paulo Coelho, meu sósia? Qual deles? O Diário do Mago ou... Qual que é o que fala de Santiago de Compostela? É o Diário do Mago? Não lembro. Ou é Brida? Sei lá. Eu não confundo se é Diário do Mago ou se é o Alquimista. Eu acho que é Diário do Mago, não é? Depois dá uma olhada. Na verdade, a trilogia do Daniel Mastral, que é
Quilaim, Nefilim e Icarim, o primeiro, que é o Quilaim, começa no Santiago de Compostela também. Ah, é? É, interessante pra caramba. Então, cara, lembrando, obviamente, Leonardo da Vinci também era membro das sociedades secretas que tinham esse conhecimento, né? Mas de qual? Ele era maçom ou não? Dizem que, assim, maçonaria de verdade, é claro que eu pedi licença para os maçons, né? A maçonaria oficial ela surgiu em 1717, né? Então teria sido depois. Tá. Mas é claro que já havia essas ordens herméticas que tinham esse mesmo conhecimento. Apesar de que dentro da doutrina maçônica, dependendo do rito, né? A maçonaria começa com Tubal-Caim, né? Filho de Caim, então vem do mundo ancestral. Mas em geral a maçonaria está relacionada a usar a geometria sagrada para criar templos e castelos e estruturas arquitetônicas que vão abrir uma comunicação do nosso mundo com o mundo espiritual e através disso atrair poder também, né? Poder, controle, domínio. Então Torre de Babel já teria essa infraestrutura, as pirâmides, né? Sim. Tudo envolve esse conhecimento geométrico. É claro que daí vai entrar também o pentagrama, né? E por aí vai. Aí já é uma doutrina de Salomão, né? Salomão foi o cara meio que hackeou o mundo espiritual, né? Então, cara, Salomão hackeou o mundo espiritual. Por quê, cara? Na verdade, são lendas, né? O pessoal vai dizer o seguinte, que Salomão, ele quis casar com várias mulheres estrangeiras. Só que Deus tinha falado pra não casar, porque senão ele adoraria os deuses dessas mulheres. Não deu outra, né? Foi o que aconteceu. Mas a lenda diz que Salomão, ele tentou assumir o controle desses outros deuses, dessas outras mulheres, para que esses deuses liberassem as mulheres para se converter ao judaísmo. Então ele tentou amarrar os caras, entendeu? Sim. Puxar o tapete. Só que o cara era tão inteligente, né? Tinha uma capacidade tão excepcional, que ele descobriu um caminho de fazer isso, uma maneira de fazer isso. E aí ele descobriu, por exemplo, essa ideia do pentagrama, né? O pentagrama é a estrela de 5 pontas com um círculo em volta. O círculo funciona como um círculo mágico. Então ele conseguia invocar a entidade e ficar blindado. A entidade divina não conseguia matar ele. Você tá querendo arrumar confusão comigo? Não, tô protegido. Aí ele escrevia palavras mágicas em volta do círculo e tal. Então Salomão, ele descobre uma maneira de botar os seres espirituais para trabalhar para ele. A serviço dele, cara. E teoricamente as clavículas, tudo, as chaves maiores. Clavículas? É porque são chaves para abrir o mundo espiritual. Aí tem a clavícula de chave, né? Então tem a chave maior e a chave menor. Vem de chave, então não tem nada a ver com clavícula do corpo humano. Eu não sei se a clavícula tem semelhança com chave, né? Ou vem da mesma raiz. Vem, né? deve vir. Sim. Deve vir. Eu não sei se o formato da clavícula, né? Eu sei do ouvido, né? O ouvido tem o estribo, martelo e bigorna, que parece mesmo. Você vai ver depois na imagem, parece mesmo. Aí, ó, um exemplo, né? Então, mas o círculo nem sempre tá, né, em volta. Não tá. Quando não tá, se o cara faz um ritual sem o círculo, ele tá exposto. Ele tá exposto, tá confiando na entidade. Se a entidade cismar... E esse lance do círculo ter que ser feito com sal, tem a ver o sal? Tem a ver. Por que o sal? Porque o sal, existe uma teoria de que o sal é um elemento que já existia antes da fundação da Terra. Então ele é tão antigo. Ele é um elemento que seria um elemento pré na nossa dimensão. A água também, né? Então por isso que nos rituais a água e o sal são muito importantes. Agora, tem aquela simbologia como a simbologia do carvão, né? Que tanto o sal quanto o carvão, eles puxam umidade. Então essa ideia de puxar umidade seria também o seguinte, ele suga elementos que estão no ar. Entendi. Elementos etéreos. Então, como se a entidade fosse passar ali, o sal sugasse ela. Segurasse, né? Não deixa. Que doideira, né, cara? É uma loucura isso. Parece uma... Tudo tem um fundamento. Tem um fundamento e tem regras para esse mundo espiritual muito... super complexas. Muito complexas, mas muito... Por mais poderoso que seja a entidade ou o ser, ele tá restrito a seguir essas regras, né? Tem como você hackear ele. Você dá um olé nele. Salomão descobriu isso. Aí você pensa, como é que o cara chegou nisso? É genialidade total. Porque ele pediu também muita sabedoria. Ele não pediu sabedoria? Pediu, Aí Deus, né, foi dando, mas chegou um momento que ele se corrompe com aquilo ali, né? Porque qual é o limite de você usar a magia oculta sem você estar pecando? Para um cara que é servo de Deus, né? Tem um limite do intelecto humano. Imagina a quantidade de sabedoria que o cara vai acumulando também. Sim. Por isso que a gente tem essa figura do
do gênio louco, né? Porque funde o motor. Chega num ponto que meio que eu acho que pira mesmo a cabeça. É tanto conhecimento, você chega a um nível de... Ah lá. Isso aí tá mais rudimentar, mais né? rudimentar, né? Tem uma... Inclusive, você falou isso no Prêmio Nobel. Eu não me lembro qual era o nome, é tipo nobelismo. Os caras que ganham o Prêmio Nobel, às vezes alguns ficam malucos também. Né? Começa a ter umas ideias loucas de alienígena, fica meio místico. Talvez seja isso, né? Que é tanta coisa que bate os pinos lá, funde o motor, né? Dá uma tela azul. Dá. Então, cara, o Salomão, dentro dessa técnica, ele até descobriu, segundo as lendas judaicas, como conseguir cortar as pedras perfeitamente para construir o Templo de Salomão, né? E a ideia, ele ficou sabendo que só uma entidade tinha esse conhecimento, que era o Asmodeu, né? Tá repreendido no nome de Jesus. Aí ele descobriu nessa lenda onde o Asmodeu ficava, numa caverna que ele morava. Aí ele conseguiu, ele deu um vinho especial pra entidade, aí aprisionou a entidade. E aí obrigou ele a falar, como é que eu consigo cortar as pedras dessa forma que os egípcios cortavam. Aí ele revela que era um inseto que liberava um laser. Que você cortava com laser, assim. Uma loucura, né? Então, a história é bem louca. Agora, o Salomão, ele teria descoberto esses 72 nomes de Deus, né? São vários cálculos que ele fez em cima da Bíblia, do hebraico. E aí ele usa esses nomes também para prender esses seres, né? Porque que eu vejo várias pessoas ou escritos falando que se você conhecer todos os nomes de Deus, você teria o poder de Deus, é isso? Tem várias pessoas que buscam conhecer todos os nomes? Porque você conseguiria controlar a realidade, seria isso, né? Isso? Cada nome teria um certo poder? É um somatório de virtudes. Tá. E aí você, com os 72, você zerou aquilo ali, né? Porque tem vários nomes na Bíblia, né? Tem o Deus provedor. Pô, tem nome pra caramba, né? Deus... El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Exato. Jeová Tzedkenu, que o Deus é a nossa justiça. Aí tem muito, né? A gente fez um programa só sobre os nomes de Deus. Pô, isso é incrível, cara. Isso é muito legal. Se você olhar no hebraico, então fica